Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a transformação que eu fiz com essas duas tábuas redondas que eu tinha aqui em casa. Isso aqui são rodas daquelas camas infantil em formato de carro. Eu encontrei essas duas rodas. No começo eu ia lixar, só que quando eu comecei a lixar eu vi que era um papel, tipo um papel que estava pregado aqui em cima, então eu decidi tirar para poder ficar mais bonito o nosso projeto. Quando eu achei elas, me veio várias ideias na cabeça, mas só que a que ganhou mesmo, assim, que eu quis mesmo fazer, foi dessa mesinha de 2 andares. Para você que está assistindo o vídeo, peço para que curte, se inscreva no meu canal e assine o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui toda semana no canal. Essa parte aqui foi bem fácil, foi só tirar mesmo o adesivo para depois eu estar lixando. Aí eu peguei uns cabos de vassoura que eu tinha aqui em casa, medi ali do tamanho que eu queria, risquei com lápis e depois foi só cortar com a serrinha tico-tico, mas você também pode estar cortando com uma cegueta que dá super certo. Para você fazer o corte bem reto, é só você ir girando o cabo que o corte sai bem retinho. Aí depois de ter cortado ali, eu peguei, né, medi em outro e cortei. Eu vou usar 3 pedaços de cabo de vassoura do mesmo tamanho. Depois de cortado, eu lixei ali onde eu cortei e lixei todo ele também porque eu vou estar pintando. Eu lixei com uma lixinha de mão mesmo, porque é bem fácil de você lixar. Eu usei cabos de vassoura, mas se você for fazer a ideia aí, você pode estar usando sarrafos de pino também, que dá super certo, ou qualquer outra madeira que você quiser usar. É só você usar e abusar da sua criatividade. Depois de ter lixado, então, eu pintei com uma tinta que eu tinha aqui em casa, a tinta era branca, eu misturei uns pigmento preto para poder estar usando ele de preto. No começo eu tava pensando em fazer essa mesinha minha na cor branca, aí por isso eu pintei ele na cor preta. Mas só que no final eu mudei a cor e ficou lindo do mesmo jeito. Eu dei 2 demãos de tinta neles e foi o suficiente. Para os pés, eu vou estar usando esse daqui, eu tenho só 3, então vai dar super certo para estar usando, né? Porque como é uma mesa redonda, não precisa de 4 pezinhos. Eu coloquei os 3 ali na parte de baixo, com a chave de fenda mesmo, eu nem precisei fazer prefuros, porque essa tábua, ela é bem molinha, então eu só coloquei o pezinho ali com o parafuso e apertei com a chavinha de fenda. A princípio, eu ia usar aqueles pedaços de cabo de vassoura que eu cortei bem mais no centro da mesa. Mas só que eu decidi mudar, aí eu já tinha furado, né? Então eu tapei os buracos com a massinha e depois eu lixei. Eu também tinha passado um prime para mim poder estar pintando, só que aí eu decidi usar um resto de tinta que eu tinha aqui em casa, um esmalte sintético. Então eu lixei novamente para mim poder estar passando a tinta. Depois de ter lixado, eu peguei a parte de cima e eu não sei se vocês notou, mas ela tinha também essa beirada aqui, que era uma borracha preta, só que ela descolou e como eu não estava tendo cola em casa, eu decidi passar massa para madeira, aí depois foi só lixar. Eu misturei um pouco de corante verde e umas gotinhas do azul para ela poder estar ficando essa cor que meio esverdeado, meio esbranquiçado, não sei como é que fala. Aí nessa parte aqui de cima das duas e na parte de baixo também eu passei essa tinta. Enquanto a parte de baixo estava secando, eu lixei, né? Igual eu falei pra vocês, eu lixei a parte de cima aqui e também lixei a lateral dela, onde eu tinha passado a massa para a madeira.
Depois de lixada, eu pintei essa parte de cima aqui só por baixo, porque como eu tava pintando com esmalte sintético, o esmalte sintético demora mais a secar do que o esmalte à base de água, eu tive que esperar secar bastante mesmo, bem seco, e as demãos da primeira para a segunda demão do esmalte sintético é maior do que do esmalte à base de água. Então eu vou estar terminando essa mesinha aqui só no outro dia. E lembrando que essa parte de cima aqui eu pintei só na parte de baixo, onde eu vou estar fixando os pezinhos do meio, né, os cabos de vassoura. Prontinho, aqui já é o outro dia, as partes de baixo e a parte de cima por baixo já tá seco. Então, eu vou montar ela aqui pra mim poder tá pintando a parte de cima dela, o tampo dela. Eu vou explicar pra vocês por que que eu fiz isso assim. Eu coloquei ali, né, medi ali certinho e fiz o buraco na mesma distância que eu fiz em cima, eu fiz embaixo. Pra isso, eu coloquei uma sobre a outra, para os buracos saírem tudo no mesmo rumo. Então, eu coloquei aqui as 3 partes do cabo de vassoura. Pra colocar a parte de cima, eu peguei uma broca maior que eu tinha aqui em casa e escariei ali os 3 buracos, né, dos 3 pezinhos, para a hora que eu colocar o parafuso, a cabeça do parafuso entrar pra dentro. Por isso que eu não pintei o lado de cima da mesinha, porque eu vou estar colocando os parafusos e vou estar colocando, tampando com massinha para madeira e lixando para depois eu estar pintando. Aqui eu já tô colocando, né, coloquei no rumo certinho ali, coloquei os parafusos, parafusei com a chavinha de fenda mesmo. Tapei ali, né, os buraquinhos, né, com as cabecinhas dos parafusos, igual eu falei pra vocês, com a massinha para madeira. Aí eu fui, esperei secar, pra mim poder tá lixando, pra poder pintar. Depois de seco, eu lixei ali, bem lixadinho, pra ficar bem lisinho mesmo, essa parte de cima. Aí foi só pintar, eu dei 2 demãos também, né, nessa parte aqui de cima, com a mesma tinta que eu falei pra vocês, que eu pintei as outras partes também. Depois que tava bem seco, eu misturei um pouquinho de pigmento preto na mesma tinta e fiz essa lateral aqui, pra poder ela ficar combinando com a parte de baixo e não ficar com nenhuma diferença entre as duas, né, porque assim o projeto fica bem mais bonito. Depois foi só esperar secar e eu vou mostrar pra vocês agora ela prontinha. Aqui está, gente, o projetinho de hoje pronto. Eu não fiquei com a mesinha, eu dei pra minha afilhada e ela gostou bastante. Esse foi o projetinho de hoje, espero que tenha gostado. Beijos, tchau, tchau.